Olá, eu sou Daniele Leão, sou hematologista e pesquisadora clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui na cobertura do AACR 2021 pela Oncologia Brasil. Eu vou falar para vocês do estudo Cronos 3, que foi apresentado nesse congresso e que, ao mesmo tempo, foi publicado no Lancet. Esse estudo ele é um estudo fase 3, duplo cego, randomizado e controlado por placebo. O objetivo desse estudo é avaliar mais uma possibilidade terapêutica para pacientes que têm linfoma não Hodgkin indolente, recaído e refratário. O primeiro autor desse estudo é o Dr. Matthew Matazer, do Memorial Sloan Kettering, e o segundo autor é o Marcelo Capra, amigo nosso aqui de Porto Alegre, do Hospital Mãe de Deus. Então, nesse estudo, mais de 400 pacientes com essa patologia foram randomizados para 2 braços de estudo. Então, 2:1. 2 no braço do Copanlisib com rituximab e o outro braço para rituximab e placebo. O Copanlisib é um inibidor do PI3K, ou seja, da fosfatidil-inositol 3 quinase, que é importante para a sobrevivência da célula B tumoral, que ela é importante para a proliferação, ele é importante para todos esses mecanismos de sobrevivência da célula. Então, quando você tem a inibição, você acaba tendo um controle da doença, uma destruição celular. O rituximab é um anti-CD20, já amplamente utilizado aí há muitos anos. O que acontece? Chega um momento nesse perfil de pacientes que, como eles têm uma doença incurável, mas uma doença com múltiplas recaídas, o que ocorre é que esses pacientes, vai chegar um momento em que você tem pouquíssimas drogas no armamentário. Então, o Copanlisib está aprovado nos Estados Unidos para folicular recaído e refratário a partir da 3ª linha. O que se tentou ver nesse estudo é se a associação do Copanlisib com o rituximab aumentaria a resposta e não aumentaria muito a toxicidade. Então, foram 458 pacientes no total, randomizados 2:1. O Copanlisib ele é utilizado por via endovenosa de 1,815 a cada 28 dias até toxicidade ou progressão de doença ou decisão de retirada do estudo. O rituximab ele é utilizado durante os 9 primeiros ciclos, uma vez por semana no ciclo 1, depois uma vez por mês no ciclo 3, 5, 7 e 9. O diferencial do Copanlisib dos outros inibidores de PI3K é que ele é endovenoso e que o uso ele é intermitente. Então, tanto o Idelalisib como o Duvelisib, eles têm um perfil de toxicidade maior. Então, colite, pneumonite, aumento de mortalidade. Então, tudo isso acabou fazendo essas moléculas não serem mais avaliadas em estudos prospectivos, justamente por esse perfil. O Copanlisib, por ele ter essa utilização mais esporádica, o que se percebeu foi que a toxicidade era um pouco menor. Então, o Cronos 3, ele tinha um objetivo, o desfecho primário de avaliar a sobrevida livre de progressão em ambos os grupos e os desfechos secundários para avaliar a sobrevida global, taxa de resposta, toxicidade. Com um segmento de 19 meses, esse estudo chegou-se à mediana de sobrevida livre de progressão. Então, a mediana foi de em torno de 21 meses e meio, quase 22 meses no braço do Copanlisib e rituximab e quase 14 meses no braço do rituximab com placebo. Então, apesar da diferença não ser tão grande, ser 8 meses, mas por uma necessidade não atendida dessa população, esse timing já faz diferença. Então, quer dizer, você tem quase 2 anos de sobrevida livre de progressão numa população já muito tratada. Isso dá, só para vocês verem, uma diferença de 48% menos de risco de progressão ou óbito quando você associa as duas drogas. Do ponto de vista de taxa de resposta global, o que se observou foi que com o rituximab monoterapia, observou-se em torno de 50%, 48% de taxa de resposta global, enquanto que na associação observou-se 80%. A profundidade de resposta foi bem diferente também, então 15% de resposta completa para o rituximab e 34% de resposta completa para a associação.
Sobrevida global não foi alcançada, como é esperado, né? Tanto por ser uma doença indolente também, pelo follow-up que não é tão grande. Mas o rituximab, ele não é necessariamente o melhor braço comparador, ainda mais para pacientes tão tratados. A grande questão é que, assim, se o paciente, obviamente não podia ser refratário ao rituximab para entrar no estudo, mas são pacientes que já foram expostos várias vezes a essa droga. De qualquer forma, como ao longo dos tratamentos os pacientes receberam linhas diferentes de tratamentos diferentes, o rituximab acaba sendo um dos tratamentos em comum que esses pacientes podem se submeter. As subpopulações de linfomas indolentes que foram estudadas foram linfoma folicular, em 60% dos casos, linfoma de zona marginal, linfoma linfocítico e macroglobulinemia de Waldenström. O interessante é que essa taxa de resposta global e completa e a sobrevida livre de progressão, ela foi alcançada em todos os subgrupos. Então, quer dizer, não teve nenhum perfil maior ou menor para nenhuma desses subtipos aí de linfoma. Em relação à segurança, observou-se que houve mais eventos adversos no grupo do copanlisib, né, com rituximab. Isso é uma coisa esperada, até porque o rituximab ele tem um perfil de ser muito pouco tóxico. O que se observou mais foi a hiperglicemia, né, isso já tinha sido descrito nos estudos de fase 1 e fase 2, em que 70% dos pacientes com o copanlisib, rituximab, tiveram hiperglicemia de algum grau, e 56% de graus 3 ou mais. Interessantemente, nos pacientes com rituximab, 23% dos pacientes apresentaram hiperglicemia, 8% com glicemia maior ou igual a 3. Então, mostrando que muitas vezes a gente não sabe dos pacientes fora do estudo clínico que eles também apresentaram essas alterações. Hipertensão arterial sistêmica realmente foi algo que chamou a atenção. Então, 49% todos os graus, mas 40% grau 3 dos pacientes com copanlisib e rituximab, versus 9% grau 3 no rituximab. Diarreia foi observada em pelo menos um terço dos pacientes, mas somente 5% de grau 3 ou mais, ou seja, a partir, na verdade, de grau 3, não houve mais nem grau 4 e muito menos grau 5. Pneumonite, que é uma coisa que foi observada muito de perto, só se observou em um paciente com copanlisib, mas um paciente que foi a óbito. Os eventos adversos sérios, eles foram mais observados no braço do copanlisib, então em torno de 47%, então quase metade dos pacientes, versus 19%, ou seja, 1/5 dos pacientes com rituximab e placebo. O grande problema é que, apesar do rituximab ser pouco tóxico, a gente viu como ele é pouco efetivo. Então, quer dizer, em pouco mais de um ano, os pacientes já estão progredindo. Então, a importância desse estudo é que, pelo menos nos países em que o copanlisib já está aprovado, como nos Estados Unidos, né, nem na Europa ele não está aprovado nessa indicação, ele pode ser associado ao rituximab. Então, isso é algo que já altera a prática clínica imediatamente. Então, copanlisib monoterapia a partir de terceira linha, você já pode associar o rituximab, sabendo que você vai ter um benefício, você vai ter um ganho. Então, ao contrário, por exemplo, de idelalisib, do velisib, em que a toxicidade era proibitiva, essa associação ela se mostrou manejável, né, nos pacientes. Então, surgindo aí como uma nova opção de tratamento nos pacientes com linfoma não Hodgkin indolente, recaídos e refratários. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.